O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama. Os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, deseja o vinho novo, porque diz: o vinho velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Podemos nos sentar. O nosso acampamento é iluminado por uma verdade evangélica. O nosso futuro passa pela família. Essa é uma verdade proclamada no Evangelho. O nosso futuro passa pela família. Mas para nós entendermos como esse futuro passa pela família, nós precisamos ter a coragem de olhar para as nossas famílias como elas estão hoje. Porque ninguém constrói um futuro sem colocar os pés bem firmes no presente. Porque o que é o futuro? Se não consequência do que eu vivo no meu presente. Então, se eu vivo um presente de qualidade, o futuro já está garantido. Esse negócio de procurar quem diz o futuro, quem joga aquelas coisas para saber o futuro, é próprio de quem quer fugir do presente. Porque quem se compromete com o presente, já no presente, constrói um futuro melhor. Por isso que nós vamos começar o nosso acampamento tendo a coragem de olhar para as nossas famílias. Olhar para a minha e para a sua família. E olhando para essa família, na situação concreta onde ela está hoje, com as coisas boas, mas também com as coisas que precisam ser consertadas, colocadas no devido lugar. Vamos descobrir que a família é um mistério de Deus. Que a família não é uma proposta de um homem ou de uma mulher que resolveu sair de sua casa porque não tinha mais nada para fazer, se juntaram e resolveram formar uma família. Não é assim que família acontece. Família acontece por um desígnio de Deus. Nós vamos descobrir isso, família como um mistério. E descobrindo a família como um mistério, vamos reconhecer que a saúde da família interfere na saúde de uma sociedade e no destino de um povo. Por isso, quando se quer prejudicar o povo e o futuro, é só prejudicar a família. Por isso, hoje nós já estamos vendo
pessoas que são especializadas em destruir as famílias. Padre, mas será que existe isso? Existe. Porque destruir a família é lucrativo. Acabar com os laços familiares, com a estrutura de uma família, gera muito dinheiro. E como quem manda no mundo hoje é o dinheiro, então a família não tem importância. Nós vamos começar o nosso acampamento com uma catequese bem sólida sobre a família. Porque evangelizar, aprendi com o Padre Jonas e com a igreja, também é dar uma forte catequese, para que depois a evangelização encontre um espaço preparado, um terreno bem arado. E aí as sementes do evangelho possam ser acolhidas. Nós vamos olhar para a nossa família, não com os nossos olhos, porque tem muitos de nós que preferem ficar cego do que enxergar a verdade. Eu trouxe aqui hoje, e eu vou falar o livro, porque aí não é propaganda da Canção Nova, né? É o Diretório da Pastoral da Família, feito pela CNBB. É um livro que qualquer pessoa que quer acertar na família precisa ter em casa. Diretório da Pastoral Familiar, da CNBB. É bem baratinho, a leitura é bem fácil. Se você quer acertar com a sua família, você precisa ler esse livro. Você precisa procurar, porque aqui tem orientações bem práticas. Não soluções mágicas, mas pistas para que quem quer seguir esse caminho possa construir hoje um futuro melhor. A primeira parte desse livro vai dizer o que nós nos propomos, a ter uma visão sobre como estão as nossas famílias, como estão as nossas famílias hoje. E ele começa dizendo assim: a igreja está profundamente convencida de que só a luz do evangelho encontra plena realização a esperança que o ser humano põe legitimamente no matrimônio. Agora escuta isso aqui. Num momento histórico em que a família é alvo de numerosas forças que procuram desestruturar e destruir, a igreja sente de modo mais vivo a sua missão de proclamar a todos os desígnios de Deus sobre o matrimônio e a família. É a palavra da igreja que está nos dizendo, nesse momento agora, histórico, existem forças que estão se empenhando para desestruturar e destruir a família. E o que é que a igreja vai fazer? Vai se calar? Vai ficar com medo? Não, olha aqui. A igreja sente de modo mais vivo a missão de proclamar a todos os desígnios de Deus sobre o matrimônio e sobre a família. Sabe qual é a grande vingança da igreja contra todos aqueles que querem destruir a família? A gente aprendeu do evangelho a pagar o mal com o bem. Por isso a Canção Nova se propôs a fazer um acampamento bem maior, bem mais esticado, poderia falar sobre todos os assuntos. Poderia usar esse espaço para falar de qualquer outro assunto. Mas vamos falar sobre o quê? Sobre a sua família. Por quê? Porque é a forma concreta que a gente tem de abraçar essa luta para defender a sua família. Para defender os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe. E olha como é que ele vai continuar. Uma vez que a família desempenha uma função concreta e fundamental no meio da sociedade, é preciso conhecer a situação em que o matrimônio e a família se encontra hoje. É a própria CNBB que está dizendo, a família desempenha uma função concreta e fundamental aonde? Na sociedade. Então essa história de não mexe com família, problema de família, é melhor ninguém meter a colher, né? A gente precisa começar a abrir o olho. Porque o problema da família do vizinho pode acabar virando problema nosso. Como, padre?
quando uma família desestruturada gera um jovem desestruturado, pode ser que esse jovem cause algum problema lá na outra família. Quando um pai desestruturado pela sua família resolve vingar essa desestruturação em outras pessoas, e é só você ligar a sua televisão no jornal e você vai ver. Esses dias aí para trás passou um moço que, desestruturado na sua família, foi num grande supermercado, onde todo mundo estava fazendo compras. Tem algum pecado em fazer compras? A não ser o pecado dos preços altos, mas esse não é nosso, né? É a gente que paga, mas esse pecado não é nosso. Aí o amigo lá pegou uma faca e saiu esfaqueando o outro aonde? Dentro do mercado. Ah, mas problema da família dele. O problema da família dele, desestruturada, virou um problema para a família daquele amigo. Então esse final de semana é muito importante, porque a gente pode melhorar uma sociedade. Nós podemos melhorar um país, se a gente tiver coragem de melhorar a nossa família. Nós podemos melhorar a situação do Brasil, melhorando a família. E olha que eu não estou fazendo propaganda política aqui não, viu? Mas a grande salvação para o Brasil não pode ser depositada em uma pessoa, mas pode ser acreditada numa comunidade chamada família, de onde sai a juventude bem formada, que vai construir o futuro. Mas para construir o futuro, ela precisa hoje de estrutura familiar. Está vendo como é importante esses dias, que você não veio para cá para uma colônia de férias? Que o povo que vai passar por aqui, eles estão estudando, eles estão se preparando, porque nós temos consciência de que a gente contribui com um futuro melhor. Preparar um mundo novo, com homens novos e mulheres novas, passa pelo trabalho de reestruturar as famílias hoje. Então você veio para um acampamento, um dos mais importantes. Um dos acampamentos aonde a gente vai mais se empenhar. Porque se a gente reconstrói a família, a gente resolve o problema da droga, sabia? A gente resolve o problema do adultério. A gente resolve vários problemas. Mas sem passar pela família. Tem muito problema aí que não vai adiantar intervenção do governo, sair mais não sei quantas verbas. Não vai. Vai depender o quê? Da sua família. E agora a pergunta crucial, né? Como vai a sua família? Silêncio. Eu estou aprendendo que quando o povo da Assembleia tem um rabo preso, fica caladinho. E aí depois que eu falo isso, quando eles dão essa risada, assim é a confirmação. É mesmo, padre? Estou preso. Mas não desespera não, gente. Qual é a família hoje que não tem um probleminha? Você conhece? Então está tudo perdido, padre? Não. Porque nós temos como aprender a lidar com esses problemas. A dificuldade está se eu quiser correr do problema. Se eu quiser entrar na indústria da ilusão, que eu falei quinta-feira, falei ontem. Então hoje, nós já estamos construindo o futuro que o nosso acampamento está dizendo. O futuro passa pela família. Então nós vamos juntos construir esse futuro. É esse futuro aqui. E olha como é que continua. E um número aqui para frente, o diretório dizendo: a deterioração dos valores básicos da família, que desintegra a comunhão familiar, eliminando a participação corresponsável de todos os seus membros, tornando-os presa fácil do divórcio e do abandono do lar. O divórcio você já entendeu o que é divórcio. Agora eu quero explicar o que significa abandono de lar. Porque tem muita gente que sem sair de casa já abandonou o lar.
Muita gente que, levada pela onda da deterioração dos valores básicos da família, estão aqui nessa parte do abandono do lar. Uma multidão de filhos que são órfãos de pais vivos. Crianças que hoje vivem como órfãos, porque foram abandonados pelos pais. Isso é determinante para o futuro dessa criança? Não, porque ela tem a liberdade. Mas é um empurrão muito grande para que amanhã ela seja um adolescente que vai dar problema e um adulto problemático. Ai, padre, isso é muito... A criança vai ter a liberdade dela, mas falta estrutura básica. É abandono de lar. Quer ver outro abandono de lar? Tem muita viúva por aí, de marido vivo. Não tem? Você conhece? Todo mundo fala que conhece, né? Ninguém fala, sou eu. Tá bom. Como é que é a viúva de marido vivo? Muitas vezes o marido está dentro de casa, mas por falta do diálogo, eles parecem dois estranhos dentro de casa. Como é que é a viúva de marido vivo? Todo lugar que ela vai sozinha. Como é que é o viúvo de esposa viva? Todo lugar que ele vai, ele está sozinho. E sabe qual é a maior raiva da viúva de marido vivo? É que todo lugar que ela chega, a primeira pergunta que faz para ela: cadê seu esposo? Cadê o véi? Não é assim? Toda vez que você chega lá, perguntam por quem? Por ele. Para te lembrar que parece que você é viúva, mas ainda tem alguém casada com você. Nós já temos, nessa realidade do abandono de lar, pais que hoje choram a morte de filhos vivos. Pode até ser que você não acompanhe jornal. Esses dias passou aí uma série de jornal, num jornal na TV, falando sobre a epidemia do crack. Uma quantidade de pais que choram a morte dos seus filhos que estão vivos, morrendo aos pouquinhos. É pai que abandona lá, mãe que abandona lá, mas também tem muito filho que abandona o lar. Então, olha como está a nossa família. Como estão as nossas famílias? Esse é o primeiro passo. Eu preciso enxergar essa realidade. E uma vez enxergando essa realidade, eu preciso assumir que essa realidade não é só dos outros, que essa realidade também é minha. Olha como é que continua o diretório. Embora a maioria da população brasileira se apresente como cristã, sua prática social está impregnada de elementos que muitas vezes negam e excluem os valores evangélicos. É o cristão meia boca. Que é cristão na hora de batizar, na hora de casar, na hora do sofrimento. Aí ele continua. Isso esse cristão meia boca, gera famílias que, apesar de se sentirem católicas, olha aqui que está falando, depois não vai falar que é o padre que é desaforado, é CNBB, viu? Isso gera famílias que, apesar de se sentirem católicas, não assumem os valores cristãos como elemento de sua identidade cultural, não sentindo a necessidade de um compromisso eclesial e evangelizador. Muitas delas participam de grupos que defendem práticas contrárias à doutrina da igreja. Pessoas que nem se dão ao trabalho de perguntar assim: o que é que minha igreja pensa a respeito disso? E começam a entrar em grupos que defendem o controle antinatural de natalidade, o aborto e o divórcio. E essas famílias acabam tendo dificuldade de aceitar a doutrina do magistério da igreja em campos importantes, como a vida humana, como são a moral social e sexual. Trocando aqui em miúdos para nós com nós, o que é isso? É o cristão que escolhe a parte que ele quer da doutrina. Eu sou cristão,
mas eu só sigo metade desse negócio, que eu não concordo com tudo, não. Aí, se participa da igreja, leva sua família para participar da igreja como quem vai para um self-service, né? Que olha tudo aquilo ali e escolhe. Deixa eu dar uma olhada. Tem 10 mandamentos, eu vou pegar 3. O resto eu não quero, não. Tem a fidelidade no matrimônio? Não, eu quero casar, mas esse negócio deixa para lá. Vai ficando com aquilo que causa para ele um bem-estar. Olha como é que estão as nossas famílias. Enxergar isso é importante, porque se a gente não enxerga o presente da nossa família, como é que a gente vai ficar com esperança para um futuro melhor? Agora, enxergar a realidade, à luz do Evangelho, nos desperta para aquilo que eu falei para vocês. Nós temos que nos vingar do mal que estão fazendo com a nossa família. E não se assuste com a palavra vingança, não. Que já tem um monte de gente aqui pensando, nossa, mas esse padre está ensinando que vingança não é de Deus. Porque você não aprendeu a ler o Evangelho direito. Se você tivesse aprendido a ler o Evangelho direito, você ia ver que Jesus passou a vida dele inteira se vingando dos outros. Deram um tapa na cara dele do lado direito, ele se vingou, deu esquerdo. Acusaram ele de beberrão e comilão. Acusaram ele que ele rompia com o preceito do sábado. E ele se vingou, curou, fez o bem. É o seu conceito de vingança que está errado. Porque a vingança que a igreja nos ensina é pagar o mal com o bem. Imagina que revolução. Imagina, marido, se sua esposa aprendesse a se vingar assim, hein? Que beleza. E o que ia ter de marido feliz por aí, imagina. Chega tarde, sem explicar onde estava. Não fala nada, vai e deita. No outro dia, a esposa faz aquela mesa de café maravilhosa. Vai lá, acorda, oi meu bem. Preparei um café da manhã para me vingar de você. Pensa que maravilha. Mas a realidade é dura. Você chega sem falar nada, sem se explicar, vai direto no fogão, nada de comida. Vai tomar banho, entra para o banheiro, toma banho e ela sempre deixa a toalha lá, né? Aquele dia, ela não deixou a toalha. Você tem que sair, vai lá, pega a toalha, molhou o banheiro inteirinho, depois ainda vai ter que enxugar para não dar briga. E no outro dia ela acorda com um bico desse tamanho, não é? Essa vingança é errada. Não é dessa vingança que eu estou falando. Mas é a vingança de pagar o mal com o bem. É assim que nós vamos construir uma família que determina o futuro pelo bem que vive hoje. Enquanto a gente continuar pagando o mal com o mal dentro de casa, o seu futuro já está condenado. Ou a gente se converte no presente, ou o nosso futuro já é a condenação. Ou a gente presta atenção nisso agora, ou o nosso futuro já vai estar decidido há muito tempo. E quando ele fala aqui para as famílias cristãs que se sentem cristãs, o que eles estão dizendo? Gente, abre o olho. E nós vamos começar a limpeza dentro de casa. Eu imagino que todos aqui são cristãos, né? Gente casada, de boa família. Vieram para o encontro da Canção Nova, vão passar 4 dias aqui. Eu não precisava estar ouvindo isso não, padre. Precisava sim, porque o diretório disse que é para começar de dentro de casa. Que não é para falar isso primeiro para os pagãos, não. É primeiro para falar para cristão que vive como pagão. A minha família é a sua. Porque é pagão que paga o mal com o mal. E a gente fica olhando, esse mundo está perdido. Meu Deus, quanta maldade. Ela começa dentro da sua casa. O mundo está perdido, o que vai ser para os meus filhos? Vai ser aquilo que você está plantando dentro da sua casa. Quem plantar o bem vai colher o bem, mas quem plantar essa vingança boba dentro de casa, que acaba com muito casamento, vai colher no futuro separação e divórcio. Então é para nós que está falando.
para famílias cristãs que não aceita remendo. Que não aceita, também no jornal aí passou esses dias, a nova face. Não, as novas faces da família brasileira. Sabe o que é isso? É gente querendo trazer remendo novo para colar numa realidade que já está estruturada. O que acontece? O remendo acaba rasgando aquilo que já estava bem construído, é o evangelho. É gente querendo remendar. E remendo, vocês entendem quando eu falo remendo, né? Pega o retalho para tampar um buraco. Tem muita gente aí querendo criar leis como retalho para a família, para tampar um buraco que não existe. Mas estão querendo remendar nossas famílias. Eu não preciso de muita inteligência para descobrir o que vai acontecer. O Evangelho está falando. Vai acontecer um rasgão, um desvio, porque a família cristã já tem uma estrutura. Ela não precisa de uma nova face, não. Ela já tem princípios básicos, fundamentos concretos. Essa história de dizer como eu quero a minha família, com quem eu quero a minha família, até quando eu quero, isso é tudo remendo, gente. Isso é tudo remendo que vai estragar a estrutura das nossas famílias. Isso é tudo gente que quer dar um jeitinho para ter uma família do jeito que eu quero. E aí vem esse segundo passo. Descobrir que família a família não vem da minha vontade, mas a família é um mistério de Deus. Sabe por que tem muita gente que desrespeita a família? Porque esquece de contemplar o mistério de Deus que tem dentro de casa. Esquece de entrar dentro de casa para encontrar Deus na sua família. Esquece daquilo que a palavra nos ensina. Lá em Efésios capítulo 5 vai dizer o que é a família. Olha o que vai dizendo lá em Efésios. Vai dizendo assim, olha. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Qual que é o sinônimo disso, gente? Família. O homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Isso chama matrimônio. Isso chama família. Aí olha o que ele segue dizendo. Este mistério é grande. Eu digo isso com referência a Cristo e à igreja. Você sabia que a sua família é uma igreja doméstica? É uma igreja particular? Porque a sua casa, a sua família é um grande mistério. Aí tem gente balançando a cabeça e fala assim, é mesmo, padre, até hoje eu não entendi. Minha família é um mistério mesmo, até hoje eu não entendi porque que eu casei com esse esposo. Meu filho hoje é um mistério para mim. Não é nesse sentido não, ô desmiolada. Eu estou falando que é um mistério porque é grande demais. Porque é comparado com o relacionamento de Cristo com sua igreja. Você já pensou se a gente consegue fazer com que muitas famílias escutem isso e aprendam isso? Que elas não estão atentando só contra a esposa, que aquele marido não está atentando só contra a esposa, mas está atentando contra o amor que Cristo tem pela igreja, porque o meu casamento, a minha família é um mistério de Deus, é um dom de Deus, é isso que está escrito aqui na Sagrada Escritura, é um dom de Deus. Então não se pode falar de família sem referência à igreja e a Cristo. Tá bom, padre, agora que eu entendi essa realidade, que família é um grande mistério, aí nós precisamos voltar na primeira leitura. Porque lá na primeira leitura, o apóstolo está dizendo que nós somos administradores do mistério de Deus.
Onde é que estão os pais e as mães? Levanta a mão aí. Nossa, que maravilha. Pai e mãe, se você não tomar vergonha na cara nesse acampamento, pelo amor de Deus. E para garantir que você vai tomar essa vergonha, depois você compra todas as palestras e escuta 2, 3 vezes para poder entrar aí dentro. Nós somos... Eu não vou mandar os filhos levantar a mão, porque todo mundo é filho, né? Ninguém é filho de chocadeira. Então, filho todo mundo é. Nós somos administradores de um mistério de Deus. Eu não faço com minha família o que eu quero. Não é como eu quero, no tempo que eu quero, do jeito que eu quero. O negócio é muito maior. O mistério é muito maior, porque nós administramos algo que é de Deus. E olha o que a primeira leitura vai dizer a respeito da administração desse mistério. Escuta isso. Quanto à administração dos mistérios de Deus, a este respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Como é que você tem administrado o mistério que é a sua família? Ó, o rabo preso de novo. Eu ainda não descobri que ligação que tem o rabo com a boca. Porque prender o rabo, a boca fica fechada. Eu ainda vou estudar, ainda vou descobrir isso. Ainda vou descobrir. Mas aqui está dizendo isso, que nós sejamos fiéis. O que significa isso? Que a gente respeite o mistério de Deus, gente. E como é que se desrespeita um mistério? Pela profanação. Muitas das nossas famílias estão profanadas. Padre, que palavra pesada. Mas tudo aquilo que vai contra o que é sagrado é profanação. Quer ver um tipo de profanação? Mas que não vão usar esse nome, né? Porque profanação é muito pesado, não é? Aí inventaram um nome bonito para a profanação das nossas famílias. Ficar. Ó, já riram ali no meio. Ficar. O que é ficar, gente? Ah, falou que ficar é beijar, né? Tá vendo como tem gente instruída no nosso meio? Ficar é beijar uma qualquer hora, ou 2, 3, em 15 minutos, sem perguntar o nome. Há um tempo atrás isso se chamava prostituição. Mas hoje não, hoje é ficar. Família profanada. Família profanada pelo álcool, pelo cigarro, pelo adultério. Famílias profanadas pelo crack. Se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar, e eu quero usar essa palavra, a desgraça que o crack causa numa família. Não precisa ser a família inteira usando crack, não. Uma pessoa dessa família. Por isso, o jovem que está ouvindo, saiba que você que se droga com crack, você desgraça a sua família inteira. Porque tem mãe que nunca usou um crack, mas que está morrendo porque o filho dela está usando crack. Acaba com a família. É a profanação das nossas famílias. Esses dias agora passou no jornal. Uma criancinha aqui do Rio de Janeiro. Pegaram no celular de um traficante um vídeo. A menininha de 2 anos, um toquinho desse tamanho, com um cigarro de maconha na boca. Gente, isso é ou não é profanação do sagrado? Uma criança de 2 anos. Sem falar naquele gordinho lá da Islândia, né? Que pegaram com um cigarrão desse tamanho e o menino fuma 20 cigarros por dia. É ou não é profanar a família? Então, para a gente entender que o futuro passa pela nossa família, a gente tem que abrir os nossos olhos para o que está acontecendo hoje. E aí, para a gente entender e para a gente respeitar a família, a gente precisa enxergar que se a gente não muda a família hoje, o futuro está perdido. E a igreja
Não enxergou isso agora porque a Canção Nova está falando, não. A Canção Nova está falando isso hoje, porque há muito tempo a igreja já sabe disso. A Canção Nova hoje só está prestando um serviço, que é a obrigação dela, de servente da igreja, católica, apostólica, romana, de ser eco daquilo que a igreja já anunciou. Num documento muito conhecido dos teólogos, dos que sabem tudo, mas um documento que precisa ser conhecido de você, que é pai e que é mãe. Ai, padre, mas eu não tenho tempo de ler. Quem não tem tempo de ler para investir na sua família, vai perder um monte de tempo tentando reconstruir o que foi destruído. Então, depois você vai dar um jeito de buscar esse diretório e de buscar esse documento que eu estou falando para vocês aqui. Uma constituição pastoral chamada, o nome parece de remédio, Gaudium et Spes. É um nome chique, em latim, para dizer alegrias e esperanças da igreja no mundo hoje. Olha isso aqui, se não está escrito nesse documento o tema do nosso encontro. Olha como é que começa lá no número 47. O concílio pretende esclarecer e encorajar. O concílio pretende esclarecer e encorajar os cristãos. Está vendo que não está falando para pagão? Está falando, sabe para quem? Para você. Entendeu? Para os cristãos e todos os homens que envidam esforços, que aplicam os esforços, que se esforçam no sentido de salvaguardar e promover a dignidade original. E toda vez que eu remendo alguma coisa, eu estou estragando aquilo que é original, ó, o evangelho aí, para promover a dignidade original e singular do valor sagrado, do estado matrimonial e da família. Então não tem essa história das novas faces da família. É um valor singular. Sabe o que significa singular? É único, um é singular. Não tem as faces da família. Famílias alternativas. O novo jeito de ser família. Ah, se não tivesse sendo gravado e nem passando pela rádio, você ia ver o que eu ia falar sobre esses novos modelos de ser família. Porque a gente tem que falar, gente. Porque a gente vai achando que é normal demais e daqui a pouco a sua família está com essa cara nova, toda remendada. Já viu? Foi o tempo que pneu de carro tinha câmara de ar, né? Hoje não tem mais. Mas você já viu uma câmara de ar toda remendada? Toda cheia de calombo? É horrível. Qualquer baque que dá, fura o pneu. Família muito remendada. Não aguenta muito baque não, viu? Fica pelo meio do caminho. Mas é com esse objetivo aqui que esse documento foi escrito para mim e para você, para falar das nossas famílias. E olha aqui agora a gente terminando com o tema do nosso encontro. Que a Canção Nova foi tirar lá de um documento da igreja. Que a Canção Nova não é maluca de ficar inventando coisa que a igreja não fala. Está aqui, ó. A salvação, presta atenção nisso. A salvação da pessoa e da sociedade humana. A salvação da pessoa e da sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Você entendeu isso? A salvação da pessoa e da sociedade, olha o futuro aí, está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Estreitamente ligada quer dizer que o que acontecer com a família vai determinar o que acontece com o nosso futuro. Estreitamente quer dizer bem perto, bem próximo. Que o futuro da nossa sociedade depende do presente da nossa família. E como é que vai a sua família? Basta olhar para como está a sua família, que a gente sabe como vai ser o nosso futuro. Mas a sabedoria da igreja, quando escreve, estreitamente ligado à salvação da pessoa.
A salvação da pessoa aqui, mas também a salvação futura. Por quê? Porque desde o princípio, se a gente tivesse mais tempo, ia pegar lá em Gênesis, para você ver que o primeiro lugar de salvação que Deus escolheu foi a família. Por isso, se você está pensando em ficar livre da sua família para ser mais feliz, cuidado que você pode estar perdendo a oportunidade de ser salvo, porque Deus escolheu a família para nos salvar. A salvação da pessoa, é um documento da igreja que está dizendo isso. A salvação da pessoa e da sociedade. E aí ele vai continuar, né? Está ligado ao bem-estar. E aqui esse bem-estar, se não tivesse o complemento, perdia tudo. Porque hoje todo mundo entende bem-estar assim, aquilo que está bom para mim, né? E tem muita família destruída aí, porque tem muito maridão que só quer o que está bom para ele. Tem muita família destruída aí, porque tem muito filho pensando só no seu próprio bem-estar. Se está bom para mim, os outros que se explodam. Não é assim? Mas a sabedoria da igreja amarra o pé, ou o rabo, o que você preferir. Quando escreve isso aqui, o bem-estar da comunidade conjugal. O que significa isso? Que não é o bem-estar só de um cônjuge, mas é que é da comunidade conjugal. Então, para que a minha família seja um instrumento de salvação, tem que ser um lugar de bem-estar para mim e para minha esposa, para mim e para o meu esposo. A comunidade, não existe comunidade de um. Por isso, toda vez que você emburra e fica lá para aquele quarto e ele lá para o outro, vocês estão rompendo com a comunidade conjugal. Estão dividindo aquilo que Deus uniu, separando, estragando uma comunidade, que para ser instrumento de salvação precisa continuar a comunidade. O bem-estar da comunidade conjugal e da família, ou seja, o bem-estar de toda a família. Eu quis pegar tudo aquilo que está escrito aqui, para que você entenda que as propostas novas para a família já são um projeto de um futuro condenado. Porque não é aqui na igreja que você vai aprender a remendar a família, não. Porque não se remenda o que é sagrado. Não se remenda aquilo que é mistério de Deus, se acolhe, se respeita, se aprende a administrar aquilo que é mistério de Deus. E aí, para terminar, um último número desse diretório vai enfiar a faca por último na gente, na nossa família, mas para curar. Ter consciência de que vivemos numa sociedade em que convivem famílias com distintos vínculos de união é um dos dados fundamentais. Ou seja, olhar para a realidade é um dos dados fundamentais para assumirmos com objetividade a ação pastoral de ajudar as famílias. Tem família hoje que está precisando ir para a UTI. Tem família hoje que está precisando de um pronto-socorro. E quem sabe não vai ser esse acampamento que vai ser o pronto-socorro para a sua família? Depende de você. Aí ele continua. Ajudar as famílias a professar e viver sua fé. Celebrar o sacramento do matrimônio, se ainda não o fizeram. E encontrar no Evangelho uma mensagem de esperança. Agora olha aqui. Mesmo as famílias que se dizem católicas, a minha e a sua, necessitam do primeiro anúncio fundamental da fé. É a igreja que está dizendo que a gente precisa dizer das coisas mais simples e fundamentais da nossa família. Famílias que se dizem cristãs precisam do anúncio fundamental da fé e da catequese. Evangelização que não tem catequese
é só fogo de palha. É só barulho que a gente faz. Toda evangelização precisa ter uma catequese fundamental. E vocês estão recebendo a catequese. Só vai construir em cima da areia se quiser, mas a rocha está sendo apresentada para você. Aí ele vai continuar. Mesmo as famílias que se dizem católicas necessitam do primeiro anúncio fundamental da fé e da catequese, para que possam fazer ou renovar a sua adesão pessoal e livre a Jesus Cristo e o Evangelho. Gente, o que é isso aqui? Renovar uma adesão pessoal e livre a Jesus Cristo e o Evangelho. Isso aqui chama conversão. Encontro pessoal com Jesus. Isso aqui está dizendo do que você vai experimentar nesses dias. Porque se você vier aqui encontrar com todo mundo, mas não encontrar com Jesus, nós não vamos conseguir colocar as coisas em ordem lá na sua casa. Aí ele vai continuar. Com isso, com esse encontro, fortalecerão o amor da união conjugal e da união familiar. Precisamos ajudar os casais a conhecer e testemunhar. E o que você mais vai ver nesse final de semana são vários casais passando por aqui, testemunhando aquilo que eles estão lutando para viver. É o que mais você vai ouvir. Os casais a conhecer e testemunhar a verdade que vem de Deus. Não é a verdade que vem da novela. Aquela novela que você assiste lá, não vem dela. Como é que é o nome da novela que você assiste? Fala para mim aí. Ó o rabo preso de novo. Ó o rabo preso. E o risinho de confirmação, né? Quem tem o rabo preso na primeira pergunta fica calado. Na segunda dá uma risadinha. Já é a técnica já. Para descobrir quem está vivendo esse processo. Aí ele vai terminar dizendo: casais que levar os casais a conhecer e testemunhar a verdade que vem de Deus, a perseverar nela, mesmo em meio à confusão e à desorientação produzidas pela sociedade. Tem muito pai e muita mãe desorientado. Tem muito filho desorientado. Nas propostas que essa sociedade nos faz hoje. E fortalecer o vínculo da igreja doméstica com a comunidade eclesial. Ou seja, para aquelas pessoas, instituições, seja lá o que for, que venham a nos propor novas faces para a família cristã no Brasil, eu dou para essa pessoa a resposta do último versículo do Evangelho de hoje. O vinho velho é melhor do que o vinho novo. Porque o vinho velho tem uma estrutura, foi curtido. A experiência de novas faces da família é a mesma coisa que um vinho novo. Vinho novo não tem um gosto bom. Vinho novo vai levar tempo ainda para ficar bom. Por isso que lá no Evangelho foi dito que o vinho novo foi dado no começo. Depois que estava embriagado, deram o quê? O vinho melhor. Então você quer o vinho melhor para sua casa? Você precisa aprender aonde encontrar. E aonde que você vai encontrar? No fundamento do que é ser família. Família é mistério de Deus. E o que a igreja nos pede? Que sejamos bons administradores desse mistério. É o que nós vamos aprender esse final de semana. É o que nós nos propomos a partilhar e aprender junto com vocês, a administrar esse grande mistério de Deus, que é a família. E como é que faz isso, padre? Começando em você. Vamos começar isso agora já? Vamos ficar de pé? E vamos deixar que esse processo de restauração das nossas famílias comece agora? Vamos começar a preparar o futuro do país, do mundo, pela mudança na nossa família?
E como é que nós vamos mudar a nossa família? Quando você começar a mudar. E ninguém começa a mudar sem uma experiência real de encontro pessoal com Jesus. Sem uma experiência real da força do Espírito Santo. Você deve estar com o coração cheio de coisas boas, de vontades, de expectativas, de desejos, ansioso. Mas eu já vou dizer para você qual é a maior surpresa desse encontro. Jesus marcou um encontro com a sua casa. Jesus marcou um encontro com a necessidade da sua família. Já está lá na agenda dele. Ele quer entrar lá naquela situação concreta. Sabe aquela situação que fez com que você tomasse a decisão de vir para esse encontro? Porque você falou bem assim, eu vou lá rezar, para ver se eu aguento mais um tempo. Não foi assim que você veio para cá? Eu vou lá rezar para ver se eu me oriento um pouco, para ver se eu dou conta de enfrentar tudo isso. Sem Deus, a gente não dá conta. Porque família não é mistério humano, é mistério de Deus. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Lembra agora lá da sua família. E agora aí, no silêncio do seu coração, responda essa pergunta. Como está a sua família? E comece a dizer para o Senhor com as suas palavras, olha Jesus, é assim que está a minha família. Vá dizendo com as suas palavras. Conta para Ele como é que está lá em casa. Como é que está o seu casamento? Conta para Ele que talvez você se sentiu essa viúva de marido vivo. Ou que talvez você está se sentindo esse filho órfão de um pai que está vivo, mas que se perdeu no divórcio, na bebida. Talvez você se sinta viúva de um marido que está vivendo o adultério. Talvez é a sua família que está morrendo por causa do crack de um filho, de um pai. Olhe agora para a sua casa e começa agora a dizer dela para Jesus. Tem que ser você agora. Vai dizendo, Senhor, olha aqui essa situação. Olha essa situação que nós estamos enfrentando. Vai dizendo para Jesus, abre a boca agora. Agora não é hora de ficar com o rabo preso, não. Agora é hora de abrir a boca. Diz para Ele, olha aqui, Senhor. É isso aqui que eu não suporto mais. É aqui que está a minha luta, a minha dificuldade, Senhor. É aqui nesse problema conjugal. É aqui nessa situação, Senhor, concreta. É aqui nessa dificuldade, Senhor. Não precisa enfeitar, não. Agora é hora de falar de forma simples. E peça a presença desse Espírito Santo, que pode entrar na sua casa e fazer uma obra nova, não remendada, não fazendo de você um retalho, não tampando os buracos com outras propostas, mas restaurando a forma original, a dignidade original desse mistério. Por isso feche os seus olhos agora e peça a graça desse Espírito Santo. Abre as portas da sua casa agora, para que esse Espírito Santo restaure a dignidade original do mistério que é a sua família. Quem tem que mudar sou eu, para que você seja feliz. Quem tem que mudar sou eu, para que você seja mais feliz. Vamos cantar isso? Quem tem que mudar sou eu, para que você seja feliz. Quem tem que mudar sou eu, para que você seja mais feliz. Essa é a nossa oração. Cantemos para valer. Quem tem que mudar sou eu, para que você seja feliz. Quem tem que mudar sou eu, para que você seja mais feliz. Canta isso para a pessoa que está do seu lado. Quem tem que mudar sou eu, para
que você seja feliz. Quem tem que mudar sou eu, para que você seja mais feliz. CançãoNovaPlay.com. Assine já!